para o Bruno, para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. Agora nós estamos no terceiro trimestre de 2024, iniciando um estudo panorâmico de Apocalipse, a revista de juvenis de 15 a 17 anos da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra essa livraria. E aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está no novo endereço. Ela está ali na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem pertinho do metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ali na CPAD, você encontra materiais evangélicos. Procure ali o pastor Jefferson, procure ali a Berenice, o Moisés e toda a equipe, e eles vão te atender com muito carinho. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem a livraria da Associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex. Ali também você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro aqui do nosso canal. Então, você comprando online na Provix, você recebe aí no aconchego da sua casa, tá bom? Então, é muito importante você ter um material para desenvolver o seu ministério. Você, aluno e professor da Escola Dominical, precisa crescer. Você está aqui no lugar certo, tá bom? Deixa aqui já embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive seus familiares, amigos e contatos a se inscreverem aqui também no canal. Isso é muito importante para o crescimento desta obra. Também aqui embaixo tem o número do telefone, 11 989 8915 6905, também é o nosso Pix. Se você puder nos ajudar, envie o seu Pix. Se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, é só entrar no nosso e-mail albrunoll@yahoo.com.br, soletrando brunoll@yahoo.com.br. Agora vamos sem demora para a nossa lição, a primeira lição de juvenis, 7 de julho de 2024. O título do texto é Apocalipse, o final da história. Também deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse novo visual, desse fundo, deixa alguma crítica construtiva, isso é muito importante, tá bom? A leitura, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos adiante aqui na leitura bíblica. Temos a leitura diária aqui, mas vamos à leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 a 8, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão
diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Os objetivos desta lição, juvenis, é o seguinte: apresentar as características gerais do livro do Apocalipse, é uma panorâmica. Segundo objetivo, mostrar o seu tema, divisões e objetivos. Quarto objetivo, descrever os 3 atos do Apocalipse. E o quarto objetivo, frisar que este é um livro profético de advertências, mas também de consolações. Então, advertência e consolações. Aí ele faz uma pergunta retórica: você já ouviu falar, aqui no Conectado com Deus, você já ouviu falar do Apocalipse? O Apocalipse assusta você? Por exemplo, é uma pergunta. E aí ele fala que nós vamos analisar esse livro inquietante, vamos ler, além dos juízos, visões e símbolos, nós vamos estudar o Apocalipse e ver que ele nos edifica e ele nos inspira a viver em crescente santidade e intimidade com Cristo, o nosso Salvador. Então, quando eu estou aqui no Conectado com Deus, quando a gente conhece o fim da história deste mundo, que é o que nós vamos ver no Apocalipse, isso nos torna cientes de que o mal não vai triunfar. Toda essa tragédia que o mundo está vivendo, esse mal que aí está, ele não vai vencer no final. Vamos ver também que nós somos a noiva e a igreja de Cristo, e nós vamos reinar eternamente com Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. E aí a pergunta muito importante é: eu estou preparado para isso? Você está preparado para esse estudo? Como é que está aí? Então, vejamos aí a primeira parte, características do livro. Vamos aí para a primeira parte introdutória. O Apocalipse não é um estudo fácil, isso a gente sabe, né? Requer muita atenção, requer muita dedicação e requer, acima de tudo, o auxílio do Espírito Santo. Toda a Bíblia requer a ajuda para se estudar, para se refletir, para se pensar, precisa da ajuda do Espírito Santo. O ser humano tem a mente corrompida, o ser humano ele está em estado pecaminoso por causa do pecado de Adão e Eva. Mesmo nós que vivemos uma realidade em Cristo, mas volta e meia nós estamos contaminados. Então, não sozinhos a gente não consegue. Então, o Apocalipse nos mostra que, apesar do mundo estar a caminho do caos, que é isso que nós estamos observando, haverá um futuro glorioso para a igreja. Apocalipse 3:21, você pegue a sua Bíblia aí, eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, para facilitar o andamento. Diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu
trono, assim como eu consegui a vitória, palavras de Jesus, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Então veja como há uma promessa gloriosa. Nós vamos sentar ao lado do trono de Deus. Cristo triunfará e diante dele cairão. Olha os inimigos de Deus. Cairão o anticristo, cairão a besta, cairá o falso profeta e cairá também todos os que praticam a iniquidade. Apocalipse 20 e o versículo de número 10. Vou continuar aqui na linguagem de hoje. Se você tiver, me acompanha, se não, pode acompanhar na Almeida Corrigida mesmo. Apocalipse 20 e o versículo de número 10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre. O destino dele já está selado, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então, os inimigos aqui de Deus e da humanidade, o diabo, o falso profeta e a besta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Deus é o Todo-Poderoso e ele tem o controle da história da humanidade na palma das suas mãos. Então, a história da humanidade, quem escreveu foi Deus. E Deus está no controle de tudo. Ele diz em Apocalipse 1 e 8, na linguagem de hoje ainda: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então veja que o livro do Apocalipse fala desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Todo-Poderoso, Senhor da vida e Senhor da história. O nome do livro, o nome Apocalipse tem sua origem no termo grego apocalipsis, que significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está oculto ou simplesmente revelação. Então, Apocalipse significa o livro da revelação, né? Trazendo à tona tudo aquilo que Deus revelou à humanidade, que estava oculto. A revelação fascinante e maravilhosa de Jesus Cristo, revestido com glória, com as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 ao 18, que diz: no meio deles estava um ser parecido com um homem. Um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do pé. E com uma faixa de ouro em volta do peito. Fui me distrair aqui. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, é Jesus, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esse é o nosso Deus. Então, ele tem as chaves da morte e do inferno, bem como das últimas coisas que hão de acontecer. Ou seja, ele tem a chave do final da história. Apocalipse 1 e 1 diz: neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou,
Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Está falando do final da história. O versículo 19, ainda estou com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma Bíblia maravilhosa. Portanto, escreva as coisas que vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então veja que aqui ele está falando do presente e do futuro. O presente de João, há 2100 anos atrás, mais ou menos, tá? E o nosso presente também. A autoria, então o nome do livro, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse. Eu acabei fechando aqui, mas é bom nesse primeiro momento a gente ler o máximo de referências possíveis. Tá? A autoria é atribuída ao apóstolo João. Apocalipse 1:1, estão escritas as coisas que Cristo revelou, Deus lhe deu para mostrar por meio dele o seu servo João. É para que o seu servo João. Então a revelação foi dada a João. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Então o autor, segundo as fontes internas do próprio livro, é João. Quem era João? João era o discípulo amado, era o discípulo mais chegado de Jesus. Eu vou pegar minha Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e você encontra essa Bíblia ou na Provix, com o pastor Fernando, a livraria online, ou na CPAD, né? Ou então na livraria da associação. João capítulo 20, João 21, melhor dizendo, e o versículo 20, que diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então aqui o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo mais chegado, mais próximo de Jesus, né? Esse discípulo era filho de Zebedeu e trabalhava como pescador com o pai, quando ele foi convocado por Jesus. Tá? E aí ele vai falar do amor e da devoção do Senhor, bem como a inspiração do Espírito Santo o fizeram escrever o Evangelho, que é João 21, versículo 24, quando ele diz: Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o discípulo amado escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas e escreveu o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Guarde essa palavra aí, revelação. Tá? Que mais reconhece, no caso aí do Evangelho de Jesus, é o que mais reconhece a divindade de Jesus. O que significa isso? Que o Evangelho de João é o que reconhece mais profundamente que Jesus Cristo era Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. João também é o autor de 3 epístolas universais, já falei 1ª, 2ª e 3ª de João, sendo elas que antecedem o livro de Apocalipse. Estão bem ali próximos do livro do Apocalipse. A data que foi escrita: o livro foi escrito entre os anos 90 depois de Cristo e 96 depois de Cristo. É entre esse período aí. Logo após o imperador romano Domiciano ter se autoproclamado Senhor e Deus. Veja que Deus aí está com letra minúscula. É um Deus falso. E aí ele começa a perseguir
fortemente os cristãos, tá? Porque para os cristãos, só o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo e com o Pai, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. É isso que o imperador Domiciano aqui, ele estava se proclamando, e a igreja, né, os seguidores de Jesus não aceitaram isso em hipótese alguma. A igreja, então, foi perseguida, foi torturada, e João, esse discípulo amado, ele foi banido para uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha que a pessoa era aprisionada lá para morrer. Era o fim dela. Embora João fosse prisioneiro, ele continuou obediente ao Senhor. E a ordem do Senhor era que ele escrevesse o Apocalipse, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 11. Estou na linguagem de hoje. Ele fala aí, o Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus, ouvi atrás de mim, é o versículo 10, uma forte voz, como o som de trombeta, que me disse, escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa era a ordem que João recebeu. Ele tinha que escrever essa carta, né? Escrever tudo que ele visse e enviar a essas igrejas, essas 7 igrejas, tá? Então essa aí é a data, entre 90 e 96 depois de Cristo. Onde foi escrito o local? O apóstolo João escreveu o Apocalipse em uma pequena ilha grega chamada Patmos. Apocalipse 1 e 9, eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino, e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então ele estava nessa ilha chamada Patmos, que possui cerca de 34 quilômetros quadrados. É uma ilha vulcânica banhada pelo mar Egeu, isso tudo ali na Grécia, né? A 55 quilômetros de distância da Turquia. O nome Patmos significa mortal, que foi o que eu falei. A pessoa era levada para lá para morrer, né? Ela era prisioneira lá e lá era o fim dela. Tratava-se de uma colônia penal criada pelo Império Romano para manter criminosos e todos que, de alguma forma, representassem ameaça a Roma. E, por isso, eram condenados ao exílio nessa ilha. Eles eram condenados a viver até morrer lá nessa ilha. Era uma colônia penal, era uma prisão de segurança máxima. Então esse é o local de onde João escreveu o livro de Apocalipse. Os significados do Apocalipse, estamos aqui numa panorâmica, né? Um dos significados, um livro profético, um dos significados de Apocalipse é revelar o que está oculto, já falamos da revelação. As revelações citam símbolos, imagens, visões, números, cores, objetos e uma mensagem impactante sobre o fim da história deste mundo, como o conhecemos. Então, esse mundo aqui vai acabar e a linguagem lá que foi usada eram símbolos, imagens, números, visões, tudo isso tem um significado. Isso se dá por meio de profecias que nos predizem fatos que hão de acontecer. Então, revelando coisas que somente Deus sabia e sabe. Nesse sentido, então, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. No Novo Testamento, ele é o único livro profético. Não tem outro livro de profecia.
um livro de advertências. O Apocalipse traz uma série de conselhos que chamam nossa atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7, ele vai fazendo essa mesma advertência, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, diz às igrejas. Então, nós somos incentivados a nos arrepender dos pecados cometidos. Todos nós somos incentivados a buscar o perdão de Deus. Apocalipse 3:19, só para ajudar. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Então, é um livro de advertência. E a viver em constante santificação. Apocalipse 22:11, ainda estou na Bíblia na linguagem de hoje, ele chama todos nós a uma vida de santificação. Apocalipse 22:11, quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo, quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, quem é separado para Deus, que continue a ser separado para Deus e que continue a ser santo. Tá? Então, a mensagem do Apocalipse nos adverte ainda a batalhar contra o relativismo e contra o pecado. Relativismo é achar que não vai dar em nada, que está tudo bem, tá? Perseverando até o fim, pois apenas ao que vencer será concedido assentar-se com Cristo em seu trono. Esta é a nossa esperança, a vitória final. Então é só quem perseverar até o fim. Então, um livro de advertências, é também um livro de consolações, não é só negatividade, tem coisa boa, coisa positiva também. Quando lemos o livro das Revelações, de forma atenta e cuidadosa, encontramos palavras de consolo em meio aos juízos e sentenças. Então, tem consolo da parte de Deus, porque apesar das advertências, houve também uma palavra de esperança às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 2:3, quando escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz assim, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Então veja que Deus está consolando aqui a igreja de Éfeso. O Senhor conforta os seus santos, prometendo habitar com eles e enxugar os seus olhos, dos seus olhos toda lágrima. Ele virá e trará consigo o nosso galardão. Então ele é um livro de consolo para nós que vivemos nesse mundo passando por essas lutas e provas, né? Número 3, o livro profético do Novo Testamento. Qual é o tema desse livro profético, do Apocalipse? João inicia o livro mostrando o tema principal, que é a revelação de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Mostra a revelação de Jesus Cristo, mostra a glória de Cristo e mostra a sua majestade incomparável, bem como dos fatos e coisas que hão de acontecer. Então, o livro do Apocalipse começa mostrando a majestade e a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, e mostra as coisas que vão acontecer. A divisão, como é que é a divisão do livro do Apocalipse? Primeiro, são 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas, né? Para uma melhor compreensão, vamos dividir o livro em partes. Primeiro, letra A, as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Então, do capítulo 1 ao versículo 3,
vai tratar sobre essas cartas que foram enviadas a essas igrejas. Letra B, a visão da majestade divina e dos 7 selos, vai do capítulo 4 ao capítulo 8, verso 1. Então, a visão da majestade de Deus e fala dos 7 selos. A visão das 7 trombetas, é a letra C, vai do capítulo 8, a partir do versículo 2 até o capítulo 11. Na letra D, ele vai tratar as visões da mulher e do dragão, da besta, do cordeiro, dos 3 anjos e do filho do homem, Apocalipse, do capítulo 12 ao 14. Na letra E, vai falar das 7 taças e suas pragas, que pega o capítulo 15 e 16. Depois, do capítulo 17 ao capítulo 20, vai falar sobre a queda da Babilônia, a queda dos ímpios, a queda da besta, a queda do falso profeta e, por fim, a prisão de Satanás, no capítulo 20. Na letra G, a outra separação, do capítulo 21 ao capítulo 22, verso 5, vai tratar a visão do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. E a última parte, que vai do Apocalipse 22, do 6 ao 21, fala dos conselhos e promessas finais, como termina com conselhos, orientações e promessas. Os seus objetivos, do livro, esse livro profético. Tudo que o Senhor faz e ordena tem bom propósito, é para o bem do ser humano. Com um livro tão importante quanto o Apocalipse, não seria diferente. Vamos refletir sobre alguns de seus temas principais. Primeiro, advertir e corrigir quanto à prática de pecados e a aceitação de distorções doutrinárias entre as igrejas da Ásia Menor. Então, a gente vai estudar, vai analisar nesse livro, durante essas 13 aulas, essas distorções doutrinárias, vai falar sobre a prática do pecado, vai falar para a gente tomar cuidado, falar dessa correção. Letra B, outro assunto que vai tratar: mostrar aos cristãos mensagens de conforto diante da implacável perseguição do Império Romano. Na época de João, na época dos apóstolos, a perseguição era absurda. A morte era diária para os cristãos, Eles viveram uma época muito difícil. E a humanidade vai viver essa época também no período da Grande Tribulação. Outro objetivo da letra C, revelar as coisas que virão e que logo haverá o triunfo final de Cristo e da sua igreja. E a letra D, nos preparar, levar o cristão a se preparar em santidade e fidelidade para a vinda do Senhor. Esta é a responsabilidade de cada cristão. Agora vamos ver os 3 atos do Apocalipse. Já estamos terminando, já ficou um pouco longo esse vídeo, mas tenham um pouquinho de paciência. Ao receber e anunciar o Apocalipse, João demonstrou que o seu conteúdo é atual, tem tudo a ver com o nosso tempo e é também necessário para a igreja e para os crentes de todas as épocas. Então, essa mensagem apocalíptica, ela é fundamental e ela é atual. A mensagem revelada diz respeito ao Apocalipse, Tudo que está no Apocalipse diz respeito ao passado, diz respeito ao presente e diz respeito ao futuro. Então, a humanidade ela vai tendo o seu presente, seu passado e seu futuro. Vai chegar uma hora que esse futuro se torna real. Os 3 atos do Apocalipse. As coisas vistas antes de ter a visão de Cristo em todo o seu esplendor e glória, João viu a igreja. Diz aí, vi 7 castiçais de ouro. A igreja resplandece, ela brilha nas densas trevas deste mundo que jaz no maligno. O mundo está no maligno, mas a igreja está em Cristo e ela
resplandece. Em seguida, o apóstolo vê o Senhor cheio de glória e esplendor. Então veja que há uma progressão. Um semelhante ao Filho do Homem. Nessa visão, João percebe, e aí vai descrever, né? As vestes, a cabeça, os olhos, os pés, a voz, a mão, a boca e o rosto de Jesus. Agora, ele glorificado, ele como Deus. E isso reflete o quê? A insondável e grandeza e majestade do Filho de Deus. O nosso Deus está glorificado, ele voltou à eternidade, ao céu, ele voltou a ser quem ele nunca deixou de ser, que é o Deus em sua plena glória. As coisas que são, vimos as coisas vistas, agora as coisas que são. Jesus conhece a sua igreja, isso fica claro nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, assim como ele conhece as obras de cada um de nós, intimamente. Ele conhece você, ele me conhece, e ele conhece tudo que nós estamos fazendo. Ele sonda as profundezas de tudo o que se passa na sua igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece as potencialidades e fraquezas de cada crente, boas e más obras ele conhece, inclusive as motivações que estão por trás de cada uma dessas obras. Ele vê o fervor espiritual, ele vê a fidelidade, ele vê o amor e ele vê as lutas dos seus santos, mas também ele nota o quê? Ele nota também o esfriamento, o relativismo, ele nota as heresias e ele também sabe dos pecados ocultos no seio da sua igreja. Ele sabe. E é por amor que o Senhor ordena a João: o que vês, escreve-o num livro e o envia às 7 igrejas, para advertir, para que as pessoas tenham tempo de se consertar. Esse é um dos objetivos, advertir, para que as pessoas mudem de vida. As coisas que virão. João escreve sobre coisas futuras, relatadas do capítulo 4 ao 21, tais como, olha o que tem lá: o derramar da ira de Deus por meio dos horrores da grande tribulação. Haverá um período de grande tribulação, a aparição do anticristo nesse período, a volta pessoal de Cristo em glória. Jesus vai voltar para reinar aqui na terra, o reino milenar, né, que Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, o juízo final, a nova Jerusalém, tem todas as medidas, e enfim o perfeito estado eterno das coisas, ou seja, quando os sofrimentos, pecados, diabo, tentações, tudo isso vai acabar. E aí ele termina dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Já quero pedir perdão por este vídeo ter ficado tão longo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, põe aí embaixo um amém, um Deus abençoe, um glória a Deus. E eu não posso esquecer de agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral por esse espaço cedido para nós fazermos o nosso estúdio provisório. Um abraço apertado, meu amigo. Deus te abençoe com saúde e toda a sua família. E a você que ficou até o final, também que Deus te abençoe, te guarde. Um abraço apertado e eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Não esqueça, deixa aqui o seu joinha, o seu gostei. A paz do Senhor.